Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo dia dessa segunda edição do Dev Summit, o maior evento online gratuito voltado para desenvolvedores. Ontem, tivemos o nosso dia de abertura com muitas palestras interessantes, participação massiva do pessoal. A gente teve turnos aí com 1.500 pessoas participando ao vivo, online ao mesmo tempo, Isso nos deixa muito felizes. Vamos lembrar que já passamos aí 13 mil inscritos, Então, realmente, a gente pode falar com segurança que a gente tem um grande evento e que a gente está aqui fazendo história, Nessa segunda edição do Dev Summit. A gente hoje também tem um dia bastante cheio, Tem palestra voltada para a carreira, algumas voltadas para a área mais técnica, enfim, muito conteúdo para a gente. Eu não vou me alongar muito aqui, porque o pessoal já está aqui na espreita, já está todo mundo esperando para entrar, os nossos próximos speakers, painelistas, então eu já vou apresentá-los. A gente vai ter um painel sobre como construir uma carreira internacional em TI. Aposto que todo mundo quer saber, Todo mundo, às vezes, muita gente quer ir embora para fora, ou então não, quer ficar aqui no Brasil, mas quer fazer no estilo home office, trabalhando para uma empresa no exterior. Então, enfim, são muitas as possibilidades para se construir uma carreira internacional em TI, e é sobre isso que a gente vai falar no nosso painel, que vai ser mediado pelo professor Ângelo Assis. O Ângelo é professor aqui do IGTI, arquiteto de software, mestre e bacharel em ciência da computação, carreira na engenharia de software e análise de sistemas, tem experiência em desenvolvimento de sistemas da informação e apoio na tomada de decisão, lidera equipes de desenvolvimento de produtos de tecnologia da informação. Então, o Ângelo, pessoal, vai ser o nosso mediador e junto com ele nesse painel teremos duas importantes presenças. O Juan Monteiro, o Juan é desenvolvedor Java na Aztec Canadá, tem MBA em Gestão de Tecnologia da Informação, trabalha com TI há mais de 14 anos e já passou por empresas como IBM, GetNet, Fatec Americana, Cielo, Conexport e FIAP. Há um ano, ele vive em Montreal, no Canadá, trabalha alocado pela Aztec Canadá em um grande banco canadense. Também está escrevendo um livro, chama Jornada de Microserviços, está envolvido em projetos de Eclipse, NoSQL, na revisão de documentação e ainda escreve diversos artigos. Além disso, é JCP Member, já palestrou no TDC e é um dos organizadores da Jornada Summit. Tive até que, assim, recuperar o fôlego, para continuar lendo aqui um currículo do Juan. E, por último, não menos importante, a nossa terceira painelista é a Sara Sanches. A Sara é conselheira em prospecção e promoção do escritório de Quebec, situado em São Paulo, e é graduada em Ciências Políticas e Jornalismo. A Sara trabalhou como repórter e produtora durante mais de 10 anos, antes de entrar para o governo de Quebec. Foi correspondente em várias mídias no Rio de Janeiro, de 2010 a 2014, e cobriu grandes eventos, como a visita do Papa, Copa das Confederações, Copa do Mundo e tantos outros. Atualmente, a Sara é conselheira em prospecção e promoção no escritório do Quebec, que é uma província canadense, em São Paulo, e é esse escritório que é a representação do governo do Quebec no Brasil, e ela faz a promoção das oportunidades de empregos temporários no Quebec, sobretudo na área de TI. Então, gente, esse painel tem tudo para ser um sucesso, Temos aí uma pessoa que vai falar diretamente do Canadá, que é o Juan, a Sara, que fica em São Paulo, o Ângelo, que está aqui conosco em BH, e eles vão aí triangular essa conversa sobre carreira internacional em TI. Espero que vocês aproveitem, depois podem fazer 1000 perguntas, seja via Q&A, seja no Raise Hand, que eles vão estar disponíveis para responder. Sejam bem-vindos. Isso aí, boa tarde, obrigado pela apresentação, Carol. Que apresentação, Que time que a gente montou aqui para esse painel, não só para esse painel, para o Dev Summit inteiro. Eu sou suspeita a falar, mas estou orgulhoso do time que a gente montou para todas essas atividades do Dev Summit. E hoje vamos falar aqui sobre carreira internacional, Então vamos falar aqui sobre mitos, verdades, como que funciona, como que a gente pode se preparar, quais são os perrengues, Eu tenho certeza que nem tudo são flores, nessa vida de carreira internacional. Então, eu queria chamar a Sara e o Juan para se apresentarem, Primeiro as damas. Sara, conta para a gente aí, de onde que veio esse sotaque, como que você chegou onde você está hoje, quem é a Sara? Boa tarde, muito obrigada, Ângela, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já me apresentaram, Sara Sanches, sou do escritório do Quebec em São Paulo, sou canadense, sou da cidade de Quebec, cheguei no Brasil há 3 meses, mais ou menos,
E o escritório do Quebec, em São Paulo, é a representação diplomática e econômica da província de Quebec aqui no Brasil, né? O Quebec, apesar de ser só uma província do Canadá, é a maior província do Canadá, é a única província que tem como única língua oficial o francês. Apesar de ser uma província, tem representações no mundo inteiro, então em todos os continentes, México, Paris, Rabat, Dakar, Hong Kong e aqui em São Paulo tem vários, assim, agora não vou falar todos, mas tem várias representações, e aqui em São Paulo o escritório existe desde 2008. Bom, legal que eu estou vendo o pessoal já no chat aqui, mandando aqui um bonjour, ça va? Eu não sei nem o que significa isso, imagino que você entenda. Bonjour à tous. Aí, ó, o pessoal já está gastando aí, ó. E gostaria também, o pessoal já apresentou muito bem, a Carol já falou muito bem, mas, ô Juan, o que você tem para contar para a gente aí um pouquinho a mais? O Juan está representando mesmo o Brasil, né? No nome, na pessoa. Bom matar, que aqui ainda não é depois do almoço, não. Aqui é 11 horas da manhã ainda, tá? Bom, eu sou nascido no Espírito Santo, né? Numa cidade chamada Cachoeira Itapemirim. Fiz faculdade no norte, na Bahia, no Nordeste, e morei 13 anos em São Paulo. Trabalhei sempre com sonho de ir para o Canadá, mas devido a algumas prioridades na vida, né, a gente vai protelando, até que em 2016 eu fiz uma viagem exploratória e ano passado comecei o francês, não, 2019, né, comecei a fazer o francês e vim para cá, né, decidi vir para cá. E tô amando, não quero sair daqui mais não, se o governo permitir. Bom, bacana. Ó, gente, eu estou acompanhando um pouquinho o chat aqui de vocês, tem o QIA também, né? Então às vezes vocês vão ver olhando para o lado aqui, que eu estou vendo as perguntas aqui, tá? Então, vocês podem ficar à vontade, participar do chat com a gente, mandar perguntas, podem falar, eu quero fazer uma pergunta para a Sara, eu quero fazer uma pergunta para o Juan, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai batendo papo aqui, à medida que o assunto for aparecendo aí, vocês vão participando com a gente. Tem até alguém já perguntando aí do frio do Canadá, né? Daqui a pouco, hoje também, a gente vai ter uma palestra direto de Londres. Recebi uma mensagem aqui hoje que está nevando lá, me mandaram um vídeo, tá bastante frio por aí, né? Bom, vamos começar aqui. Sara, conta para a gente aí um pouquinho. O Quebec está recrutando gente do mundo inteiro. O que está acontecendo aí? Vocês estão com muita vaga aberta? Está fácil achar esse pessoal? Como que está aí? Sim, bom, o Quebec é uma província que tem uma economia muito sólida e o mercado de TI está bem aquecido. Apesar da pandemia, as empresas estão recrutando no mundo inteiro, as empresas do Quebec, e apesar da pandemia, a nossa taxa de desemprego é muito baixa, 6,7%, considerando que assim tem coisas fechadas, tem toque de recolher, nas últimas semanas, né, era assim, teve várias medidas, mas mesmo assim a gente precisa de trabalhadores em várias áreas, mas tecnologia é uma prioridade. Temos 4.000 formados universitários por ano, mas não é suficiente. E muitas empresas internacionais escolhem o Quebec para abrir empresas porque é mais barato, tem todo o mercado americano, né, do lado dos Estados Unidos, do Canadá. Então, isso atrai muitos profissionais do mundo inteiro e realmente o Quebec tem esse poder atrativo por causa da qualidade de vida, por causa do dinamismo do mercado. Então, a gente promove esses empregos no mundo inteiro. Não falei, mas a gente tem um escritório em Los Angeles, onde é um berço, né, da tecnologia. Também a gente tenta lá recrutar profissionais. A gente vai na Colômbia, no México, em Paris, na França, na Bélgica. Então, como é uma sociedade também idosa, com uma taxa de natalidade baixa, né, a gente precisa de imigrantes para poder desenvolver nossa economia. E o pessoal já está estou até anotando algumas perguntas que estão aparecendo aqui no chat já. Tem uma ali que é importante ali, que o Juan pode até comentar com a gente aí. O que tem diferente no mercado de tecnologia? Quais linguagens que o pessoal usa mais aí? Como é que está esse mercado aí? Aqui no Brasil eu estou vendo uma tendência muito forte para o lado de JavaScript, Node, React, né? Apesar de que Java, Python, C# também não estão perdendo, não. Tem vaga para todo mundo por aqui, né? E por aí, o que você está vendo, Juan?
Cara, a priori, não sei se o pessoal sabe, mas Montreal é uma das únicas cidades do mundo que são referência em gamers, né? E a parte de machine learning e IA. Tem grandes universidades aqui, grandes empresas investindo pesado na parte de inteligência artificial aqui, que hoje é uma referência no mundo, né? E a parte de gamers também é muito, muito, muito forte aqui, né? Então, eu diria que tem para tudo, desde DevOps, desde Java, O .NET. pessoal está perguntando aqui de suporte infra. Tem aí? Cara, tem um amigo, inclusive brasileiro, que está aqui, Leandro até, que é amigo meu, porque eu por ser capixaba, eu torço pro Flamengo, né? E eu fundei aqui um consulado do Flamengo e eu conheci esse cara que é torcedor do Flamengo, é mineiro e torcedor do Flamengo, e ele trabalha com suporte nível 2 até aqui. Ele veio para cá e trabalha com suporte nível 2, tem sim. Que tem diversas posições. Se você quiser, a área de TI é muito forte. Aqui eu digo que seria o Vale do Silício do Canadá, vamos dizer assim, porque é muito quente. Você comentou do Vale do Silício. Pode falar, Sara. Hoje é Fla-Flu, porque eu sou fluminense. Se não sou flamenguista, eu vou pensar também em abrir uma torcida lá em Montreal. Vou ter que abrir um parênteses aqui, então. Ai, não. Mas só para finalizar, assim, Montreal é a cidade onde tem a maior concentração de pesquisadores no mundo de inteligência artificial. Tem um centro Mila, que é famoso no mundo inteiro. E por isso que muitas empresas, Facebook, Google, querem trabalhar lá por causa também dos pesquisadores e das universidades. Também terceiro produtor mundial na área de games e também um polo de efeitos visuais, de cinema, né? Então, a indústria criativa e tecnologia é muito forte mesmo. Eu já vi muita gente falando que a inteligência artificial vai ser para o mundo, a partir de agora, o que a web foi lá na década de 90. Né? Então, na década de 90, mudou tudo, a internet apareceu e, de repente, informação para tudo quanto é lado. E, a partir de agora, a inteligência artificial né? já estava numa força crescendo cada vez maior e agora acho que vai deslanchando mesmo. Né? E aí, para a gente conseguir arrumar um emprego aí no Canadá. Fizeram uma pergunta até interessante aqui, porque o Juan comentou do Vale do Silício. Lembrei da pergunta aqui. Onde que tem salário maior? Pergunta polêmica. Nos Estados Unidos ou no Canadá? E aí, no geral, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês aí, Sara, Juan? Eu não conheço muito, mas assim, eu falaria Estados Unidos, primeiro que é dólar americano. A gente está em dólares canadenses. O dólar americano vale mais. Mas depende muito do que você está procurando. Com certeza, o Quebec você vai ganhar com qualidade de vida, com serviços públicos, com creches baratas, com escola pública. Isso assim, o diferencial muito do Quebec. Você não vai escolher muito para virar rico. Não é isso. É para ter tempo em família, para ter... assim, eu vou deixar o Juan falar, porque eu acho que ele pode falar melhor do que eu, mas tem salários bons. Eu acho que o salário médio é $70 mil por ano, canadense. Isso é médio. Tem um pouco mais baixo, menor, né? E tem também muito maior. E é um lugar também onde pode empreender muito facilmente e tem um mercado norte-americano. Então, eu acho que quem vai para o Quebec não vai pelo salário, vai pela qualidade de vida. Mas, Juan, eu deixo você explicar melhor. Pode até, Juan, começar a comentar alguma coisa sobre qualidade de vida. Você já está aí, tem um ano, né? Tem um ano. O que você sentiu de diferença aí? Cara, eu vou dizer pela experiência com pandemia ainda, tá? Foi bem gozado, porque eu vim para cá, sempre tive um sonho de morar fora, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, depois eu fui trabalhar pela SL nos Estados Unidos. Eu digo que você ganha mais, mas também você gasta mais nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a saúde não é pública, aqui a saúde é pública, entendeu? Lá tu vai gastar... Uma vez eu fiquei doente na Las Vegas, eu morava no Brasil, fui para Las Vegas passear, porque eu adoro poker, jogar poker, e eu fiquei doente. Então, o meu plano acabou não cobrindo, eu paguei $20 mil numa consulta para passar uma noite tomando remédio na veia, Tilenol na veia, entendeu? Eu peguei uma gripe suína na viagem,
e tive que... É aquela gripe suína, H1N1, né? Peguei na viagem e a febre não baixava. E, assim, eu acabei vindo para cá também por causa que minha esposa acabou sendo também sequestrada em São Paulo, então, por causa de segurança. E aí, como eu morava em São Paulo, a gente tomou um choque na mudança para cá, né? Porque aqui a galera, como a Sara falou, valoriza muito a qualidade de vida, né? E eu tomei um choque, porque eu cheguei um pouco acelerado, né? Meu primeiro trabalho, eu cheguei acelerando todo mundo, falava que isso aí a gente entregava um cara, tipo, a gente tinha que entregar uma coisa em 2 semanas no sprint, e aqui tem a galera prioriza muito, principalmente o verão aqui, eles incentivam que você vai... Existem algumas empresas que têm até o que eles chamam de dia da vitamina D, uma vez por mês, na sexta-feira você sai mais cedo, e é para você ir caminhar no sol, entendeu? Para você ir mesmo tomar vitamina D. Então, eles valorizam muito a qualidade de vida com o seu filho, com sua família, porque eles acham estranho se você fica trabalhando até tarde. E eu, às vezes, ficava, né? Às vezes, estava 10 horas da noite, eu lá querendo entregar um negócio para adiantar. Aí o cara, o que você está fazendo aqui, cara? Vai curtir sua família. Eu tomei vários esporros em relação a isso. E como a gente tem costume no Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem costume, pelo menos em São Paulo, eu falo que ganha-se ouro, mas arranca-se o couro, né? A gente chegava antes do chefe e saía depois do chefe, né? Aqui não tem essa, não. Tu vai chegar ao horário seu, tu vai sair antes do seu chefe, se tu chegou antes dele, não tem problema nenhum. Nunca que ele vai... Inclusive, vai te incentivar até sair mais cedo algumas vezes, entendeu? Para você curtir um pouco sua família. Isso é uma coisa que eu estranho no começo, mas hoje eu estou um pouco mais habituado, eu já saio no horário com menos dor na consciência, porque no Brasil a gente fica com aquela dor na consciência, né? Pô, tá todo mundo trabalhando, eu tô indo embora mais cedo, sabe? É uma quebra de paradigma, tá? Para mim foi difícil assimilar isso, eu demorei 6 meses para assimilar isso. Nossa, eu acho que eu ia acostumar com 1 semana. Mas é difícil, cara. Eu morei 13 anos em São Paulo, você tem mania de acordar cedo, eu saía às 7 horas da manhã, voltava meia-noite, 7 horas da manhã, voltava meia-noite. É uma quebra de paradigma. Só aproveitar, tenho muita pergunta aqui, já que estou vendo aqui, mas só uma. O pessoal perguntou sobre as áreas. UX também tem, gestão também tem, que mais? Segurança da informação, para tudo isso tem vaga? Sim, tem. Eu não sou especialista de TI, só quero reforçar, mas é cibersegurança, desenvolvedor, analista de sistema, arquiteto, tem também consultoria, né, muito na área de serviços, tem vagas em empresas de TI e também empresas que não são de TI, mas precisam de pessoal de TI, muito serviço ao Estado também. E não lembro qual outra área você falou. Eu falei UX, gestão e segurança da informação. Mas o pessoal já citou aqui no chat DevOps, front, back, já falaram de tudo aqui hoje. Normalmente, nas nossas missões, né, a gente vai falar mais depois das missões, tem vagas, todas essas vagas que você está citando, tem todas. Juan, qual é a sua impressão sobre isso? Aqui a empresa que eu presto consultoria e outras que eu tenho, porque assim, eu presto consultoria para um banco, mas tem sempre uma empresa que ela tem um contrato com o banco, então eu sou como se fosse quarteirizado, né? Então eu faço parte de um squad dessa consultoria que presta serviço para o banco. E eles mesmo agora estão precisando de 2 POs, que são da área de produtos. Eles não acham, tá difícil, entendeu? E acho que a pandemia ainda a necessidade aumentou, entendeu? Principalmente na área de TI. Para a minha empresa, vou dar um exemplo aqui da minha empresa. Minha empresa, esse ano, ela cresceu. Ela era uma empresa quebecois, chamava Via Constant, né? E a Aztec da França comprou, virou Aztec Canadá, mas mantiveram as mesmas características de uma empresa quebecois, que eu acho que é muito diferente também, muito legal, bem família, sabe? É uma coisa bem legal. E eles compraram 3 empresas, então, e tem outras empresas comprando outras empresas. A área de TI, na pandemia, está crescendo muito, a área de serviços, né? Está crescendo muito, entendeu? Então, os caras estão precisando muito. Outra pergunta que apareceu aqui, presencial, remoto, como é que funciona? Aí eu estou vendo muita gente aqui perguntando de idioma, de idade, vamos falar disso também daqui a pouco. Mas vamos lá, presencial, remoto, como que está aí? O trabalho em si? Isso. Juan, para você. Eu vou dizer que é presencial remoto. É presencial no Canadá, mas eu trabalho eles falam teletrabalho, por causa da pandemia, né? Eu trabalhava no escritório,
Eu até estou preferindo hoje, talvez, ir para o escritório, dá uma falta de interagir com gente e tal, mas pessoalmente. Mas eu trabalho hoje 100% de home office desde quando eu cheguei, para falar a verdade, né? Que eu fiquei um mês indo para o escritório, de fevereiro, né? Mês de fevereiro e março entramos em lockdown. E aí eu estou desde... A gente precisa montar a estrutura em casa, que eu estava preparado para ficar 100% de home office, né? E eu tô, vai fazer um ano já de home office prestando serviço para esse banco. E aí, se a gente quiser ficar aqui do Brasil trabalhando com as empresas de Quebec, é possível? Mas Sara tem que dizer. É uma pergunta difícil, porque, bom, eu não tenho todas as informações sobre isso, mas do que eu vi é que é complicado pelas leis brasileiras. Não é que as empresas do Quebec não queiram isso, é que tem que ter CNPJ, tem que ter um monte de coisa de imposto, que não sei explicar muito bem. Então, é um pouco burocrático, eu acho, fazer isso. E, bom, eu acho que as empresas... O ideal é poder trazer os brasileiros para o Canadá, né? É isso que elas querem. A gente tem esperança que as coisas vão voltar, e mesmo o home office vai ficar com certeza um pouco, né, nas nossas vidas, mas é bom a pessoa estar lá também para... Eu acho que como o Juan trabalha como consultoria para outra empresa, tem que conhecer um pouco o Quebec, o quebecois, o jeito de ser, né? Não pode ser completamente fora da cultura ou do Quebec. Tô achando legal que eu tô vendo no chat aqui, parece que o Alexandre está em Quebec também. Aí tem um Cristiano que está em Lisboa, lá na Europa, Portugal, né, também. Tô vendo que tem muita gente no chat aqui também que já está trabalhando fora do Brasil também, legal. Me fizeram uma pergunta aqui no QIA, essa aqui talvez seja mais para a Sara. Se a pessoa for para o Canadá, já com proposta de trabalho, ainda assim tem que fazer o Express Entry. O que é esse Express Entry? Você sabe, Sara? Eu Sim. nunca tinha ouvido falar. Na verdade, o Express Entry, o sistema do Canadá inglês, do resto do Canadá. O Quebec tem o próprio sistema. O Quebec é a província, digamos, diferente do resto do Canadá por causa do idioma. E por causa do idioma, o Quebec tem o poder de selecionar o imigrante, justamente porque ele valoriza muito o imigrante que tem um francês, que aprendeu francês, né? Eu achei interessante que o Juan falou, eu comecei em 2009 e em 2020 já estava. Eu comecei a estudar francês em 2019 e um ano depois já estava no Quebec, então aprendeu muito rápido, né? Mas, então, o Express Entry é totalmente um processo diferente, que eu não conheço, que eu não faço a promoção porque não sou do governo do Canadá, mas vocês podem ir para o Quebec. A forma mais rápida agora é participar das missões de recrutamento, então arrumar emprego desde o Brasil e chegar já com um emprego como o Juan fez, né, Juan? Foi até engraçado, porque eu tinha começado a estudar francês, tinha um mês só. E aí teve a missão de Montreal e meu professor de francês faz, porque eu falo inglês já, né? Eu falei, cara, mas eu só falo inglês, meu francês, eu só sabia falar bonjour, como ça va, como se começar. Já aproveita esse link aí, já vai falando aí. Tem que saber inglês, tem que saber francês, espanhol, como é que é? Cara, como a Sara disse, né? A língua aqui é o francês oficial, né? Então, acho que assim, se você decide ir para algum lugar, né? Até por questão de respeito, tá? Que a língua oficial é o francês, né? Mesmo que você vá trabalhar no indústria de games que fala inglês, eu acho que pro dia a dia e se você, principalmente se tiver filho, vai ser alfabetizado em francês, e por respeito também à cultura, porque aquela província ou país, eles estão te acolhendo. Então, acho que é interessante você saber falar a língua. Eu trabalho 100% em francês hoje, que é um banco quebecois, entendeu? Então, para mim foi difícil até, porque eu fiz francês por 8 meses, comecei em março de 2019, em abril fiz o recrutamento, fui selecionado com a promessa de aprender até meu visto sair, que saiu em dezembro, janeiro, né, quando eu vim para cá. Então, assim, foi uma corrida meio maluca, estudando, aprendendo. Quando eu cheguei aqui, eu estava pronto para trabalhar pessoalmente, não do teletrabalho, porque quando você trabalha remoto, tem um agravante, porque as pessoas não gostam de usar câmera. Cultural, eles até estão incentivando isso, mas não gostam de usar câmera. Então, o que acontece?
imagina, 15 pessoas com sotaques diferentes no francês e você, às vezes, não entende. É complicado, dá um desespero, é difícil, né? Não sei se a Sara quer falar, mas para mim eu tive dificuldade nos primeiros 6 meses por causa dessa mudança radical por causa da pandemia, entendeu? Mas depois já começa, hoje eu consigo entender muito bem, e já virei até aquele lead de um time squad, entendeu? Legal, Então, parabéns. tá. Mas eu acho que assim é difícil como qualquer língua nova, né? E o Juan chegou assim, não tinha muito estudado muito antes de chegar, mas mesmo assim conseguiu emprego, né? O que é muito legal. Mas tem que saber que o governo dá incentivo para estudar, dá aula de cursos de francês para o trabalhador e para o cônjuge também. Não sei se o Juan também pode falar disso, né? Porque os cursos de francização, que não existe em português, mas é assim que a gente chama, a gente dá esses cursos e a gente ajuda nessa integração. Legal. E você comentou aí já sobre os cônjuges, né, Sara? Tem muita gente aqui perguntando sobre, tem limite de idade, a partir de quantos anos, no máximo quantos anos? E se eu tiver filho? E se eu for casado? Como é que funciona? O que vocês podem contar para a gente? Tem algum tipo de ajuda? Eu consigo levar minha família? Isso é uma pergunta porque justamente no Express Entry ou nos programas mais de imigração permanente, isso dá pontos. Mas agora no Quebec não é esse o sistema que a gente está promovendo. Para participar de uma missão de recrutamento, não tem limite de idade. A gente não quer saber se está casado, se tem filho, se está grávida, não importa. O que importa é a entrevista que vai ser feita com o empregador, não é o governo que vai selecionar, é a empresa. Então, isso no CV até, no CV que canadense, não coloca a idade, não coloca estado civil, casado, divorciado, nada, não coloca essas coisas porque a gente não interessa. Depois, a pessoa contratada pode ir com a família, sim. O cônjuge tem visto aberto, isso quer dizer que pode trabalhar em qualquer lugar. E os filhos podem ir à escola, tem todos os serviços. Então, realmente, pode ser um projeto de família. Juan, você quer falar um pouco mais sobre a tua experiência? Minha experiência foi engraçada, porque eu fiquei tentando aprender francês e minha esposa não estava levando muita fé, então ela nem acabou nem estudando, né? Aí eu falei, não, porque Matheus, meu filho, vai ter problema de adaptação, ele tinha 4 anos, e eu peguei, quando cheguei aqui, ela não sabe falar inglês nem francês. Falei, agora tem a francização, né? Ela entrou na francização, atrasou um pouco, 6 meses, por causa da pandemia, fechou todas as escolas. Aí ela começou em julho, e tem 2 semanas ela começou a trabalhar. A primeira experiência dela, né? Ela tem experiência com banco, mas ela não se sente ainda confiante na língua, então ela arrumou um emprego no mercado lá, está trabalhando, né? E para até ter essa vivência agora que ela não teve até agora, né? Apesar de 1 ano aqui, ela se dedicou à casa e a gente, né, na nossa adaptação, e ao francês, né? Ela ficou estudando francês. Então, meu filho até teve um problema de adaptação, porque ele estranhou muito, né? Achei que nunca ia ter esse problema, mas a francização também me ajudou, porque logo eu comecei também a fazer francização, que é 4 horas por dia, de 5h30 às 10h30 da noite, né? Estava presencial, agora está online, talvez volte presencial, e você ganha, até recebe dinheiro do governo para você estudar, né? Tem esses incentivos. E é bom, porque você vai ter esse benefício, né, da língua. Isso me favoreceu muito, porque hoje eu consigo assistir seriado de uma forma... Não entendo tudo, né, porque o vocabulário ainda é limitado, mas o sotaque para mim já não pesa, porque o sotaque mais quebecois é um pouco mais anasalado do que o francês, né, na nossa percepção. E tem algumas expressões como você vai fazer um mercado e aqui você faz um faire épicerie, e lá na França é faire um course, né? Então tem essas expressões também como português de Portugal, e que você vai vivendo, você vai aprendendo, né? Então acho importante até isso, você ter essa experiência, essa vivência aqui para você do dia a dia, né?
Juan, você comentou aí que seu filho teve uma leve dificuldade aí, e o Alex até comentou que muito bom essa interação, essa partilha. Eu queria saber o seguinte, teve algum perrengue que você passou aí, alguma dificuldade, não sei, alguma história que você pode contar para a gente aí? Você já comentou aí, tem que ficar 4 horas estudando francês todo dia, então é algo assim que eu acho que muita gente vislumbra, mas acho que a gente não pode deixar assim como se fosse aquele total paraíso, né? Tem as dificuldades também, né? Tem alguma que você pode lembrar para a gente aí? Olha, eu vou falar que eu passei por todas as dificuldades, eu acho que eu nunca imaginei que passaria. Eu achei que ia ser muito mais fácil, por eu ter morado um tempo nos Estados Unidos de intercâmbio. Eu falei, eu vou tirar de letra, né? E minha esposa ficava, não, que o Matheus vai ter plano de adaptação, que isso, que aquilo, que aquilo. Eu falei, cara, não vai ter, relaxa. Para, relaxa. Aí quando chegou aqui, botamos eles na Garderie, que aqui você vai para a escola a partir de 5 anos, ele tinha 4. Aí colocamos numa privada. Teve problema de adaptação. Eles, infelizmente, não tiveram muita paciência com ele. Ele chorava o dia inteiro. Acabou que pediram para a gente tirar ele da Garderie. Aí o que eu fiz? Cara, vou mudar de estratégia. Vou tentar numa pública ou subsidiada, não vou privada, porque a privada é muito cara. E as públicas aqui são... É engraçado, é o contrário do Brasil. As públicas e subsidiadas pelo governo são melhor que as privadas. Aí achamos, com vários brasileiros me deram dicas, eu achei que a diretora era do Congo e falava português de Portugal, e as professoras africanas e latinas. Cara, meu filho ficou na lua. Em 2 semanas ele já não chorava mais. Eles acolheram ele muito bem. Hoje ele ama a escola. Tô até com medo agora de tirar ele, porque em setembro ele vai para a escola mesmo. Vai ser outro passo. Mas agora ele já está falando francês, ele já canta as musiquinhas. Ele chegou esse dia cantando uma música que a gente foi, ele não sabia de quem era. Talvez a Sara saiba, aquela música L'Oiseau e Les Enfants, alguma coisa assim, que é do United Kids. E ele queria que a gente colocasse no Spotify, a gente não sabia, que ele chega cantando, a gente vai tentando digitar o que ele está falando, e saiu, e minha esposa descobriu, sabe? Mas é bem legal, bem bonitinho, que ele já está falando até com sotaque quebecois, é engraçado quando ele fala, né? Eu brinco com ele. Ele não gosta de falar francês comigo, só quando eu provoco ele, mas eu não forço, né? Eu acho errado, mas ele gosta muito já assiste desenho, tudo hoje está mais em francês, né? Até então, antes ele era Bita, Mundo Bita, Mundo Bita, Mundo Bita, Mundo Bita, agora não, ele está muito focado nessas músicas em francês. Chega aqui, música que eu nunca ouvi na vida, e para mim está sendo bom, porque eu comecei, quem deu esse startup fui eu, comecei a ver bandas locais, a Sara deve saber, que é Emile Bilodeau, né, Savá, que é uma música bem pop, assim, bem bonitinha, e a letra não é tão bonita, mas a batida e o ritmo é bem legal. Então, assim, teve esse problema de adaptação. Aí, para piorar, em março, no meio da pandemia, abril, perdão. Dia 2 de abril, eu recebi meu Rankill, que é o seguro de saúde aqui, que você tem que 3 meses de espera, né, para receber, de carência. Minha esposa teve uma infecção no ouvido que quase morreu, assim, foi bem sério. Aí como eu tive um amigo que teve uma crise de pedra nos rins e eu tive que chamar o 911 para ele, brasileiro também, para levar no hospital, eu levei ela nesse mesmo hospital, que é o CHUM, que é uma das referências aqui, que é o hospital da Universidade de Montreal. Aí aconteceu, passou a Páscoa ela longe da gente, ficou internada no hospital 4 dias, teve que botar um tubo no ouvido, está fazendo acompanhamento até hoje, já tem 1 ano, vai fazer, e aí, quando completar 1 ano, ela tira esse tubo do ouvido. Mas quase deu infecção na meninge, né? Porque já estava tão grande a infecção, estava tão braba. Foi bem Já tem bastante história para contar aí, né? Exatamente. Deixa o pessoal do IGTI aí, a Carol, o pessoal do estúdio aí, faz um favor para a gente, manda a enquete aí, porque a gente preparou algumas perguntas para vocês, aí daqui a pouco a gente comenta. Vocês vão ter 5 minutos aí para poder responder a enquete, e aí a gente comenta aí o resultado da enquete daqui a pouco. Beleza? Enquanto isso, o pessoal mandou aqui no QIA aqui também, Sara, o que é essa missão de recrutamento? Dá mais detalhes para a gente, onde que a gente encontra, tem algum link, como é que funciona? Se tiver link, Sara, a gente pode postar lá no fórum depois, no fórum lá pela plataforma mesmo. Ótimo. As missões de recrutamento existem há vários anos no Brasil, mas agora está se intensificando um pouco mais. Então, normalmente, quando é presencial, né, as empresas vinham até o Brasil para fazer as entrevistas com os candidatos que já tinham se candidatados numa plataforma que
do governo, tá? É tudo de graça. Tem uma plataforma, tem vagas, aí você pode criar seu perfil, se candidatar, e as empresas chamam para entrevista. Normalmente as empresas vêm aqui, 3 dias em São Paulo, fazem as entrevistas e contratam na hora. Quando o contrato é assinado, pode começar o processo migratório, que é quase tudo feito e pago pela empresa, né? O candidato tem que preencher algumas coisas, mas a grande parte da burocracia é mais feito pela empresa. Então, isso é muito interessante. E a parte final do visto, biometria, no consulado de São Paulo, aí é o candidato que faz. Então, nesse momento de pandemia, a gente está fazendo missões virtuais e mundiais. Quer dizer que a gente abre para vários países. Claro que aí a concorrência é maior, porque brasileiro tem que concorrer contra franceses, marroquinos, pessoas que já têm o francês como língua materna. Mas mesmo assim, nas últimas missões que a gente fez, brasileiros destacaram demais, porque as empresas já conhecem os brasileiros. Faz 10 anos que as empresas de TI recrutam no Brasil. Então, conhecem, sabem que vocês são sérios, profissionais, trabalhadores, se integram bem, aprendem francês. Então, já tem, digamos, uma boa reputação. E as próximas missões virtuais vão ser em abril. Ainda não tenho nada aberto, mas acompanhe nossas redes sociais, Quebec no Brasil, Quebec Brasil, a gente está no Instagram, no Facebook, para ver todas as informações. E vou deixar também o Juan, talvez, porque ele fez esse processo, né? Ele pode contar como foi esse processo. Eu, por incrível que pareça, não tinha pandemia, mas eu fiz parte da primeira missão virtual que teve da Montreal Internacional. Eu fui acho que, se eu não me engano, um dos únicos ou um dos 2 ou 3 brasileiros selecionados na missão virtual que teve. Aí depois, no TDC, Montreal Internacional veio aqui, eu conheci o pessoal da Montreal Internacional, e ajudei eles também no recrutamento, eu fui meio que embaixador deles, né? E aí eu ajudei e selecionaram algumas pessoas que ficaram até meus amigos hoje aqui, que estão aqui, né? Que foram para algumas empresas específicas. Mas é isso, é questão de se cadastrar e foco no francês, meu. Acho que o francês faz total diferença. E a entrevista foi como? Assim, o processo também burocrático? Foi basicamente assim. Eu fiz 4 ou 5 entrevistas, certo? Uma em inglês, para uma empresa em inglês, e 4 em francês. Daí, essa em inglês eu fui até a final, mas eu não fui classificado. E 4 eu recebi oferta. Minto, 3 eu recebi oferta e uma estava para receber, mas aí eu falei, não manda oferta, porque eu já recebi 3 e eu preciso decidir. E eu precisava decidir, que foi a Cofomo, a Astec e a... Foi a Cofomo, a Astec e a S2I. Que é SI, né? Eles chamam de S2I. Aí eu fiz a avaliação. Assim, como eu tinha muita coisa para gerenciar, como eu disse até para vocês antes, eu optei por, na época, era uma empresa que chamava Vio Consultant e estava virando Astec Canadá. Então era muito pequena, mas eu senti que o pessoal era mais familiar. A S2I já era uma empresa da França. Então, pro meu foco, que eu falei, cara, eu vou poder dar um foco maior à minha família, minha adaptação vai ser mais fácil. Foi uma coisa pessoal, minha decisão foi pessoal. Não foi por questão de dinheiro nem nada. Né? Até porque eu vim para uma empresa trabalhando até mais horas. O meu contrato de trabalho com a Astec é 40 horas semanais, a outra era 37,5. Entendeu? Então não foi em relação a nada disso, foi a questão do que era melhor para mim naquele momento, né? Questão de adaptação, em várias questões dentro do contexto da minha vida. Então a minha decisão foi baseada dentro do contexto da minha vida, entendeu? Então eu fiz por exemplo, a Cofomo, eu fiz uma prova de 3 provas, cada prova durou 2 horas. Foram 6 horas de prova. Eu lembro disso até hoje, doeu essa. A da Astec eu fiz uma entrevista técnica, fiz uma entrevista com o diretor, fiz uma prova, eu fui bem na prova. A CGI eu fui bem também, foi ela que eu pedi para não mandar proposta, porque eu já tinha recebido essas propostas, então já estava marcado já com a mulher da RH, já para meio que apresentar alguma offer, mas falei, cara, não vai dar. Eu já recebi, preciso tomar uma decisão, né? E S2I, eu também fiz uma entrevista e fiz uma prova, me deram uma prova também. A que mais marcou foi a da Cofom, que foi bem grande, foi 6 horas de prova, foi 3 provas diferentes. Né? Não sei se era por causa do meu perfil,
Não sei. Porque cada pessoa que fez a Cofomo fez com a mesma linguagem que eu, fez uma prova diferente. Então, depende, acho que, do perfil que eles querem, entendeu? Eles traçam um perfil, cara, vou te dar essas provas, porque seu currículo está dizendo isso. Acho que é mais isso. Fizeram uma pergunta no QA aqui que eu achei interessante também. Aí o que você puder contar, você conta para a gente. Tem que fazer algum planejamento financeiro para conseguir mudar de país, assim? Como que foi? A gente tem que fazer uma bolsinha, a gente tem que... O que vocês sugerem aí? Que é as melhores práticas aí com relação a esse detalhe financeiro? Vou deixar a Juan falar, mas assim, nesse processo de recrutamento, você chega empregado, né? Então, uma vantagem, você chega, vai ter uma renda. Também, a pessoa que está inscrita na francização, nos cursos de francês, a tempo integral, recebe para estudar. Recebe uma ajuda de custo. O governo dá para a pessoa poder se dedicar ao francês a tempo integral. Então, não é como outros processos que você tem que provar que tem não sei quanto na sua conta bancária para poder ir. Mas, claro que deve ser bom ter um pouco de planejamento, né? Porque as coisas não são baratas lá, né, Juan? Até porque hoje o dólar está 4,5 para 1, né? E você vai precisar trazer. Assim, depende de cada pessoa. Eu sou o tipo da pessoa que, assim, pelo menos cama e sofá tem que ser novo, não pode ser usado. É uma questão bem pessoal, tá, gente? Tem gente que compra, faz parte, tem pessoas que vêm até estudando para cá, né? E que vive de uma forma bem minimalista, vamos dizer assim, né? E sobrevive. Só que, cara, como eu vim empregado, eu trouxe um dinheiro para poder gastar, para dar entrada num... Assim, o carro não estava nem planejado, mas era uma... Como veio a pandemia, eu acabei comprando um carro usado aqui, né? Financiei, mas eu tive que dar uma entrada. Então, eu montei minha casa, né? Graças a Deus eu pude comprar a maioria das coisas novas, entendeu? Agora que a gente está comprando uma máquina de lavar e seca nova, que a gente tinha comprado usada, comprei televisão que eu precisei, né? Sofá, cama. Então fui na IKEA, que tem uma loja aqui, tipo uma Stock, aí tu faz a festa, né? Vai comprando, precisa É mais barato do que a Tuk-Tuk. E tu compra travesseiro, tem que comprar roupa de cama, porque não dá para trazer roupa de cama, não compensa. Tu vai pagar $150 por mala extra, ou 250, sei lá, não compensa. Então chega aqui, tu compra, né? Tu vai aqui, prato, tu precisa ter um dinheiro, porque tu vai chegar, vai comer como, né? É o mínimo para você viver, você precisa, que é cama, como que você vai comer. Tem casas que depende do aluguel. Meu aluguel não tem geladeira, que normalmente tem geladeira, fogão e lavagem, washer and dryer. Lave e seca. Aí a minha não tinha aqui em casa. E aí eu tive que comprar, entendeu? É complicado. Então você tem que trazer uma grana. Outra coisa, aluguel. Aqui existe o conceito de calção também. Como você não tem um histórico, tu precisa dar dependendo do lugar, eles vão te pedir um calção. Entendeu? Pelo menos me pediram. Isso. Mas isso não podem fazer isso, mas fazem muito isso. Fizeram até comigo, porque eu morei no Brasil 4 anos. Quando eu voltei para o Quebec, aí não tinha, o histórico dos meus 4 anos era no Brasil, né? E pediram isso, mas não podem fazer isso, mas muita gente faz e aproveita com imigrantes, justamente acabou de chegar, então você não tem como mostrar o crédito, né? Histórico de banco, então eles pedem 3 meses de aluguel, aí no final ele devolve, né? Mas mesmo assim, tá errado. A gente já conversou bastante aqui. Eu queria propor uma coisa aqui agora. Vou pedir o pessoal para colocar o resultado das enquetes. E eu anotei um monte de questõezinhas aqui. Depois eu queria fazer um jogo rápido aqui com o Juan. Eu vou falar um monte de coisas, aí você responde com uma palavra rápida, assim, porque a gente faz um compilado de um monte de dúvida aqui. Pode ser, Juan? Prepara aí para o bate e volta aqui do IGTI. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, você já conhecia Quebec? Não, a maioria das pessoas não conhecia. 63% não conheciam Quebec ainda. Para quem não conhecia, agora já conheceu um pouquinho, já teve oportunidade. E aí vocês podem... a Sara vai deixar depois os links para a gente.
das redes sociais. Então, posta lá no fórum depois, tá, Sara? Você já tem acesso à plataforma também? Então, aí você já posta lá para a gente. Se não tiver, você me manda que eu posto. Tudo bem? Você já pensou em trabalhar fora do Brasil? Onde? A maioria está no Canadá. Olha só. Muita gente na Europa, Estados Unidos. Algumas pessoas nunca quiseram morar fora do Brasil. Não sei se mudaram de opinião agora. Vocês têm alguma coisa para comentar aí sobre essa segunda pergunta? Bom, o Canadá sempre é muito atrativo, mas eu queria chamar as pessoas para o Quebec, né? Que é a província mais bonita do país. E não, estou brincando, né? O país inteiro é fantástico, mas claro que é uma província muito rica por ter o francês também, muitos imigrantes. Eu não sei se falei, mas 1/3 dos profissionais de TI são de fora, no Quebec. Muita gente trilingue. Montreal é uma cidade fantástica. Então, quando eu pensar no Canadá, penso no Quebec. Bacana. O pessoal comentou aqui no chat aqui também de Austrália também. Vejo muita gente indo para a Austrália. Então, o mundo tem muitas oportunidades, né, gente? Muita coisa aí. E você é de qual área? Front-end e back-end quase empataram aqui, estão pertinho, né? 28% e 30%. Falhou aqui, eu podia ter colocado a opção outros aqui também, né? Para o pessoal de segurança, para o pessoal de teste. Não, teste tem aqui, QA, né? Arquitetura, DevOps, mas podia ter a opção outros aqui, né? PO, a parte mais de gestão, né? Podia ter essa opção também, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o bate-volta rapidinho aqui, então, Juan. Queria saber o seguinte, vamos respondendo rápido para a gente tentar conseguir responder o máximo de dúvidas possíveis. Qual era o seu nível de francês quando você foi? Eu estava no começo do B1. Começo do intermediário. No começo do intermediário. Começo intermediário. E qual que é o nível de francês que a gente precisa ter para chegar aí? Se a Sara quiser comentar essa também. Depende da empresa. Aí você melhor ter um nível intermediário avançado, mas se a empresa gostou de você, porque você é simpático, porque você está tentando falar, ela pode te contratar mesmo com um nível menor, porque ela vê que a pessoa é competente e ela fala, a pessoa vai aprender, entendeu? Vai aprender enquanto espera um visto, vai aprender no Quebec. Então, por isso que, assim, mesmo se vocês não têm ainda um nível, podem tentar, porque a gente nunca sabe. E o inglês, mesma coisa. Qual que era seu nível, Juan? Não, inglês para mim já é mais fácil. Tanto que o que me salvou no primeiro mandato foi o inglês, tá? Porque eu não sabia falar. Aí eu acabava... E precisa do inglês? O pessoal comentou aqui também, tem algumas siglas aqui, DELF, DALF, TCF, o que é isso? Isso aí é o exame de proficiência em francês. Eu fiz... esse é do francês. Aqui tem um exame do TEFAC, que é para você pegar o certificado de seleção do Quebec, né? Mas não precisa ter para poder... Não, a priori não. Se você quer ficar aqui, hoje a regra, depois de 2 anos de trabalho, você pode fazer a prova para pegar o CSQ para dar entrada no Permanent Resident. Né? Legal. Com que idade que você foi, Juan? 34, fiz 35 aqui, Então, o Juan foi perto dos 34, 35 anos, mas não tem limite de idade, né? Juan foi com filhos, com a esposa... E não temos limite de idade, né? Tem para todos os níveis, júnior, pleno, sênior? A priori, eu vou falar porque eu já vi. Eles priorizam muito intermediário e avançado, né? O sênior. O júnior, normalmente, ele pegam pessoas que estão acabando o college e o CEGEP aqui. Né? Eles dão prioridade ao local. Júnior é local, tá? Isso é uma coisa que eu vejo muito em várias empresas, tá? Interessante. Eles querem o sênior e o intermediário. Mais o sênior. Intermediário, eles também pegam, mas eles priorizam muito as pessoas sênior. A Amanda perguntou se pode levar os pets também. Eu não iria sem minhas cachorras também, Amanda. Áreas. Com relação às áreas. Tem para desenvolvimento, para segurança, para UX, gestão, IA, mobile, front, back, QA, tem de tudo também? Eu diria que sim, tem de tudo mesmo. Quando abrem as vagas, você vê todas essas palavras, que eu não sei muito o que quer dizer, né? Mas front-end, Java, back-end, UX, research,
muitas vagas também técnicas, né? Não é só de nível universitário, né? A gente precisa de pessoas de mais manutenção, essas coisas. Indo um pouquinho mais específico, que linguagem que você vê mais aí, Juan? Aqui você vê de tudo. Não existe uma coisa, por exemplo, em banco eles usam muito Java, né, e .NET, porque por causa da maturidade, né, mas você vê de tudo, você vê Python, você vê JavaScript, também em banco tem muito JavaScript por causa do front-end, entendeu? Cara, tem de tudo, aqui é muito diversificado, tem vaga para tudo, Scala, tem tudo, Kotlin. E, Juan, se você tivesse que pensar aí em 3 itens fundamentais para a gente se preparar para poder ir trabalhar com você no Quebec, quais seriam essas 3 coisas? Francês, francês e francês. É mesmo? Eu acho que também um pouco da cultura. Acho que francês é um pouco da cultura. Eu falaria 2, né, a priori, porque tem que ter, cara, para você viver tudo que é francês, você tem que se jogar de cabeça, senão você vai ficar. Tem amigos que trabalham em inglês, né, e não se tocaram nem de fazer francização, não, quando eu estava no mundinho deles. Aí o visto vai expirando, aí quando a ficha cai, pô, e agora? Porque o visto expirou, ele não cuidou para estudar francês, aí vem falar, a gente tem um grupo de amigos já aqui, né? Galera, meu visto está expirando. Eu falei, cara, por que você não se antecipou e fez o francês, que agora você aplicar para você, que é muito mais fácil você renovar seu visto, entendeu? Só para explicar, é que quando as missões de recrutamento dão visto de 2 a 3 anos, né? São vagas temporárias. Então, a pessoa pode voltar para o Brasil, pode só ir fazer uma experiência internacional, voltar, ir para outro país, mas a maioria quer ficar. E para ficar de forma permanente, tem que comprovar um nível de francês, não só do trabalhador recrutado, mas também o cônjuge tem que comprovar. Por quê? Porque como o Quebec valoriza muito a preservação do francês, ele exige isso do imigrante, de aprender o francês. Então, se a pessoa ficará 2 anos, e pode servir ação em inglês na empresa, pode, porque tem muitas empresas de TI em Montreal em inglês mesmo, mas na rua, no metrô, a sinalização, não vai entender, não vai poder falar com os professores na escola. Então, se o projeto é ficar de forma permanente, tem que focar no francês realmente. Então, eu queria pedir para vocês aí, senão a gente já vai estourar nosso tempo. 2 horas agora, tem outra palestra agora sobre DDD, Domain Driven Design. Vai ser muito legal. Hoje à noite ainda tem mais um monte de coisa. Tem painel de mulheres na TI hoje também. Então, eu queria pedir para a Sara e Juan agora darem a mensagem final, se quiserem deixar algum contato. O Juan tem canal no YouTube também, gente. Tá, por enquanto, tá meio parado, né, Juan? Mas se quiser compartilhar contato depois também, fique à vontade. Participar lá no fórum, né, lá no Canvas. Mas então, mensagem final, Sara e Juan, digam aí. Primeiro a Sara. Bom, eu queria falar para vocês que o Quebec está aberto para profissionais de TI. Se vocês querem mesmo ter essa experiência que seja temporária ou de forma permanente, focam no francês, no inglês. Vai ter missões em abril, podem tentar, pode ser uma primeira experiência. E a gente quer ter uma missão só para o Brasil daqui ao fim do ano 2021. Então, quando vai ser a missão só para o Brasil, vai ter muito mais chance de poder ser contratado mesmo. E se vocês querem saber um pouco mais sobre a cultura, sobre o Quebec, porque é importante se informar sobre o lugar antes de ir, né? Segue nossas redes sociais, Quebec no Brasil. A gente sempre está compartilhando informações sobre cultura do Quebec, sobre gastronomia, sobre curiosidades. Então, é isso. Seguem nossas redes e espero ver muito mais brasileiros no futuro no Quebec. Juan? Bom, a mensagem que eu quero passar é basicamente, se você está afim, se jogue de cabeça, estude, procure buscar seus sonhos, entendeu? Porque é factível. Como diria o ditado, no pain, no gain, né? Não tem esforço sem dor. Você vai abdicar de algumas coisas, como eu abdiquei, ainda estou abdicando, porque eu acabo de trabalhar, eu ainda quero melhorar meu francês, então eu continuo estudando. Aqui em casa a gente vai até 10 horas da noite estudando francês, né, na francização. Então, assim, mas depois você vai se beneficiar disso, você vai poder ter o retorno disso, né?
E eu já estou tendo, com um ano aqui, eu já fiz a prova já de francês, eu estou esperando o resultado, fiz a sexta-feira, tem uma semana, sem ser essa última, a penúltima, eu estou guardando o resultado, entendeu? Então, eu já quero dar continuidade na minha vida aqui, porque a gente cada vez mais sabe que quer mais ficar aqui. Isso porque a gente nem provou tudo, né? Porque, né, eu estou experimentando várias coisas, como esporte de inverno, que é uma delícia também. Tomei uma queda de patins, meu joelho está desse tamanho, patins da patin à glace. Faz parte. E é isso, busque seus ideais, cara, porque não existe o impossível. O possível é atingível. Muito bom. Não existe impossível. Impossível é atingir. Muito esforço, muita dedicação. Com essa mensagem final do Juan, gente, eu agradeço vocês aí. Estou vendo no chat aqui muita gente aqui agradecendo, falando que foi sensacional, que foi excelente. Agradeço a Sara, agradeço o Juan pelo tempo de vir aqui, partilhar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho do que passou, né? O Juan contando até alguns detalhes mais pessoais. É muito legal a gente saber isso, porque é curiosidade de todo mundo, né? Tanto da parte técnica quanto da parte pessoal, né? Profissional e tudo que envolve. Não é uma mudança fácil, né? Então, gente, muito obrigado, Sara. Muito obrigado, Juan. Vou chamar de novo a Carol ali no estúdio. E fiquem aí, daqui a pouco, agora, daqui a alguns minutinhos, aqui tem a palestra do Eduardo aqui de DDD. E hoje à noite, durante a semana, tem muito mais, viu, gente? Aproveita o Dev Summit aí, que foi preparado com muito carinho para vocês. Obrigada, Ângelo. Muito obrigada. Valeu, Sara. Obrigado aí. Tchau. Obrigada aí aos três. Ângelo, Juan e Sara, muito obrigada. Sara, depois a gente vai conversar, quero saber se tem vaga para jornalista lá em Quebec, né? Não falo francês não, mas a gente se esmera nos estudos, tal qual o Juan fez, né? Parabéns, que tá bombando de pergunta para a gente. Infelizmente não vai dar tempo, gente, falta um minutinho para a próxima sessão para a gente realmente pegar alguém ao vivo aqui, mas é porque quando o assunto é bom, né? Realmente às vezes falta tempo para o pessoal interagir. Mas aí a gente se compromete, né, Rodrigo, a trazer talvez um IGTI Talk sobre isso, a gente trazer o Juan e a Sara em outras oportunidades que não apenas aqui no Dev Summit. Isso aí. Eu quero dar boa tarde a todos, né? Tive um pequeno imprevisto no meu traslado até o IGTI, né? O trânsito, felizmente, está voltando. Achei que eu nunca ia falar sobre isso, né? Dessa forma, mas eu estou achando bom os engarrafamentos estarem voltando, é sinal de que a vida aos poucos vão voltando ao normal. Isso justifica o meu pequeno atraso na abertura do dia de hoje. Mas não dá tempo, né, pessoal? Já são praticamente 14 horas, assim, para ter uma interação ao vivo. Fica para a próxima palestra. Eu quero convidar você para acessar o fórum dessa palestra, está lá já na plataforma, tem a hora do café para você deixar toda o seu mini currículo, LinkedIn, os seus contatos, Instagram. Quem sabe não sai um negócio interessante lá para você, uma oportunidade de trabalho. Então, muita coisa acontece lá. Então, agora eu e a Carol, nós vamos fazer um breve intervalo, coisa assim de menos de um minuto, e já voltamos para a segunda palestra desse segundo dia da segunda edição do Dev Summit. Até daqui a pouco, hein, gente? Menos de um minuto.